Fala galera, questão número 80, questão de população, ok? E essa questão de população, ela está na competência de área 2, habilidade número 8, que fala da ação dos estados no enfrentamento de problemas de ordem socioeconômica, que é o que a gente vai ver aqui. Observe que na questão ele diz assim, a população da China por faixa etária. Aí ele tem de 0 a 14 anos, de 15 a 64 anos e de 65 anos ou mais. Observe, gente, que aqui, nos anos de 1960, nós temos uma boa quantidade de jovens, uma boa quantidade de adultos, mas uma reduzida população de idosos. Então, aqui, como eu tenho uma faixa de adultos melhor, eu estou numa situação de população economicamente ativa maior do que população não economicamente ativa. É uma situação clara, ó. É uma situação clara de bônus demográfico, beleza? Só que o que a gente observa para o final? Eu vou tendo um aumento de número de idosos, e aí, como a gente vê, um país que vai apresentando essa característica de aumentar a quantidade de idosos, são países que melhorou a expectativa de vida. Assim também como a redução da taxa de natalidade. Então, eu tenho um problema grave aqui. Essa situação de população economicamente ativa maior do que a não economicamente ativa, ela vai se inverter. O PEA vai ficar menor do que a população não economicamente ativa. Pessoas que consomem os recursos, não pessoas que ativam a economia. Então, esse problema que a China passa hoje é de redução da população adulta, tá bom? E essa redução da população adulta se dá por anos de queda de taxa de natalidade. Como fazer para resolver isso? Porque a Previdência ela não vai fechar. Então, há sim a necessidade de realizar reformas no sistema previdenciário do país, há necessidade de fazer ajustes com taxas, tá bom? Com juros de empréstimos, para que o Estado consiga acumular mais, tá bom? Aumento do pagamento de imposto, manter idoso trabalhando em algumas funções e atrair estrangeiros, não é o caso da China, mas tem uma outra política também. As políticas natalistas, elas são de proibição, elas são de orientação e elas são de estímulo. Então, países como o Japão têm uma política de orientação. Países como a China, uma política de proibição. Países europeus, a própria França, na época do Sarkozy, de estímulo. E agora quem está com essa política de estímulo é a China. A China ela busca justamente para que os próximos anos não sejam tão graves em relação à produção econômica. Porque a partir do momento, e isso aconteceu lá em outubro de 2015, quando foi anunciado o fim da política do filho único. Porém, naquele primeiro momento, era permitindo que casais em grandes áreas urbanas tivessem um segundo filho. Só que os anos posteriores, aí eu estou falando de 16, 17, 18, 19, 20, o fim dessa política ela não trouxe o efeito desejado pelo governo, porque não é apenas a caneta, é cultural, isso vem lá da década de 70. Então os casais já são orientados, a própria vida do casal chinês já é orientada a ter no máximo um filho, né, quando os tem. Então a China vai demorar, é um processo cultural, porém o processo de decreto ele já foi derrubado. A tendência de envelhecimento populacional apresentada pela China determinou uma ação do Estado. Que ação foi essa? O fim da política do filho único, a fim de amenizar esses efeitos. Então a resposta da questão tranquila, letra C, extinguir a política do filho único, beleza? Valeu, pessoal!